Fala, gaúchos de todas as querências. Estamos começando, voltando aí, né? Nosso podcast. Então, o chimarrão já tá lavado aí já, desde manhã. Para quem conhece lá o tio Paulo, estava tomando um chimarrão com o tio Paulo desde manhã. Então, estamos muito felizes que estamos retornando, né? E nós já vamos retornar com um assunto bem importante aí que nós vamos estar abordando hoje. E fique aí com nós aí, nos acompanha nesse assunto aí que creio que Deus vai falar muito com vocês. Amém? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre arte e missão. Sabe a importância da arte dentro da missão para espalhar o evangelho. Lá na escola, a gente teve Heróis da Fé agora, foi a nossa edição da escola de verão, que aconteceu agora em janeiro. Creio que deve ter muitos aí da escola de verão acompanhando. Então a gente vai falar um pouquinho também sobre a escola de verão, da importância das artes que foi lá na escola de verão. Então acompanha conosco. Então para isso, para falar sobre esse assunto, eu trouxe 3 pessoas aí que são minhas amigas e também referências, né? Além de amigas, são referências nessa esfera. Lá a gente trabalha bastante as 7 esferas da sociedade e uma delas é a arte e entretenimento. Então tô aí, vocês podem se apresentar, vou deixar vocês começando a se apresentar aí, tá bom? Oi, meu nome é Sofia, faço parte da escola e nessa última edição, que nem hoje você falou, da escola de verão, eu estava liderando teatro e não falei idade, né? Eu tenho 20 anos. Meu nome é Bárbara, tudo bem? Eu fiz parte dessa e da penúltima edição também, liderando a oficina de música. E eu tenho 26 anos. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabi, né? Tamo aí de novo, é um prazer estar aqui com vocês. E eu sou responsável da oficina de dança, né? Então foi um tempo muito abençoado no Senhor lá, onde Deus ministrou muito aos nossos corações. E eu tenho 20 anos. Muito bom, isso aí então, né? Essas são nossas gurias da missão que estavam, né, à frente dessas oficinas. Bom, vou perguntar agora, né, e isso vai, eu acho que um pouquinho mais individual de cada uma, como que foi e né, liderar essas oficinas para vocês, qual a importância delas dentro do evangelho, dentro do reino, e por que vamos dizer que as pessoas devem dançar, devem fazer teatro, devem compor música, devem cantar. Então vou deixar aí vocês aí tá falando um pouquinho cada uma sobre a de vocês, tá bom? A experiência foi única nessa última edição, porque de começo, assim, eu sempre falo, né? De começo, até a Gabi e a Bá, mas acompanha de perto isso. Eu não queria, não. Não queria porque queria, não queria estar à frente, porque é uma das coisas que eu não gosto muito, né? Estar à frente de algo. Mas quando Deus, ele chama a gente, né? Pra estar à frente de algo e liderar, enfim, e mostrar o evangelho, resplandecer a glória dele através de algo que a gente gosta e que a gente foi chamado também para ser e fazer, não tem como negligenciar isso, né? Então, foi um tempo muito massa, assim, ver também os adolescentes que estavam ali, os jovens que estavam ali, sabe, sendo ministrados e tocados por Deus. E, assim, em geral, a experiência que eu tenho agora nessa última vez liderando o teatro foi a questão da vergonha, né? Que muitos deles tinham ido para ali com aquela vergonha, com aquela timidez e tudo, e muitos queriam até antes escolher outras oficinas que tinham, né, para fazer parte. E no fim, Deus que direcionou eles para fazer parte do teatro. E aí, no fim, assim, ver a evolução deles do início ao fim, sabe, de como foi esse processo, acompanhar isso, meu Deus, foi muito, muito incrível. Muito bom. O teatro foi nessa escola de verão muito top também, porque saiu 2 teatros novos, né? Qual que é o nome dos teatros mesmo? Um é o Peregrino, que é esse é falado, né? Não é com música. E o outro é o Caminho. E esse é com música, só com Então, música. tinha mais, sabe, se lembra mais ou menos quantas pessoas tinham no teatro nessa escola de verão? Tinha umas 22, eu acho. 22, 23. Massa. Foi eu que tava lá liderando, né? Me emocionei muito e fiquei muito feliz de ver os teatros acontecendo. Sabe, a gente teve algumas experiências, né, apresentando no nosso prático e ver pessoas ali tocadas, eu até sobre o teatro,
Me lembro lá na aldeia que a gente foi, né? Pra quem não sabe, a gente fez um prático dentro de uma aldeia indígena. E depois as criancinhas lá, indígenas, estavam imitando o teatro, sabe? Então, mostrando ali que Jesus foi crucificado, mas ressuscitou. Então, o teatro faz muito isso também, né? Deixar gravado as coisas Uhum. para desde o mais novo até o mais velho, né? Uhum. Então, foi muito top. Muito obrigado, só por falar aí um pouquinho sobre teatro. Mas agora eu quero ouvir da música, né? Com a Bárbara, como é que foi? Já essas 2 edições, né, de Escola de Verão, Sim. liderando a música. O que a música representa para ti também? Nossa, se começar por essa, conversa é longa. Pra quem não sabe, né, eu sou formada em música e eu comecei a tocar percussão num projeto social aos 8 anos. Então, e meu pai meus pais são músicos, meu avô é músico. Então, eu desde criança já aprendi a teclado e tal, essas coisas assim. Mas é que a música é praticamente a minha vida, né? Eu cresci na música. E a minha formação é musical, assim, antes de qualquer outra coisa. Então, estar liderando uma oficina de música foi um desafio, porque eu me formei em música, mas logo que eu me formei, eu saí, né? Eu fui para um país servir em missões. E aí, quando eu voltei, teve aquele choque, assim, e eu meio que quis fugir disso, sabe? E é uma coisa, assim, que a gente já conversa bastante sobre identidade. Então, a música é uma coisa que, tipo, eu parei na faculdade, eu saí, eu continuei sendo professora de música, mas na volta, assim, tem aquela trava, sabe? Eu fiquei mais de um ano enferrujada, assim, parada. Então, tem muitas coisas nesse processo. E foi quando, o ano passado, eu meio que caí de gaiata, como diz o gaúcho, né? Foi de supetão, assim. Eu cheguei na escola de verão, eu ia participar da oficina, e do nada, a Ellen, de São Paulo, que era uma das líderes, falou: Não, tu não vai participar, tu vai fazer a oficina, tu vai ministrar a oficina. Aí eu já congelei, como assim? Eu ministrar a oficina, eu não sei o que eu vou fazer. Ela: Não, tu é capacitada, não sei o que, ela nem me conhecia, né? E aí foi que no susto eu assumi aquela oficina. E foi ali que eu orei assim, né? Porque não adianta naquele momento, dá um branco, some conhecimento, some experiência, e daí tem que, Deus, o que que é pra eu fazer? Se tu me permitiu que isso acontecesse, é porque tu tem propósito com isso. E Deus lembrou de uma experiência que eu tive com uma casa de oração da iHope, nesse país que eu estava servindo, e trouxe à memória muitas coisas a respeito de composição, de criação, da criatividade de Deus como criador, que a gente não tá aqui só para ficar reproduzindo, mas ele tem coisas ainda para minha geração. Porque um dos caras que eu mais admiro, assim, em excelência musical é o... Ai, deu um branco agora. Adhemar de Campos. E ele é excelente compositor, músico. Ele coloca orquestra nas gravações deles, com detalhes, assim, ó. E eu acho, assim, pra mim, ele é uma das melhores referências cristãs em música. Então, mas tudo que ele criou foi pra geração dele, sabe? E Deus falou isso comigo, que tem mensagens e canções que são para nós, para minha geração. E que isso ele vai compartilhar comigo, porque eu tô vivendo e vendo a dor da minha geração, sabe? Vendo as lacunas. E são coisas que os meus pais, os meus avós não vão conseguir ver, porque eles não estão vivendo isso, eles viveram outro tempo. Então foi onde eu tive essa direção de trabalhar sobre o louvor, sobre a adoração e sobre a composição. E é isso que a gente fez na oficina. No ano passado nós compomos 2 músicas, né, para quem tava lá. E quem convive com a gente sabe que foi Isaías 53 e Cartas Vivas, que era o tema da escola. E esse ano, quando eu já voltei de outra forma, porque eu sabia o que eu ia fazer, e Deus já foi trabalhando isso durante todo o ano passado, né? Que foi um ano bem atípico, então Deus já estava ministrando muito comigo sobre arte, sobre composição, sobre a importância da arte na igreja, na sociedade principalmente, sabe?
E isso tem se tornado uma dor dentro de mim, assim. E acho que a gente entra mais em detalhes depois sobre isso. Mas nessa escola, eu já vim trabalhando isso com o pessoal. Muitos acharam que a gente ia aprender um instrumento, ensaiar louvor, tocar música. E foi um choque, eu percebi no início, assim, da maioria, assim. Tipo, a gente vai ficar orando, lendo a Bíblia, sabe, cantando coisas aleatórias, assim. Emba, esse ano teve chutagrama, essas coisas, não teve? Não. Esse ano eu tava com menos sustos, assim, né? Eu já me preparei melhor, assim. E aí a gente foi mais centrado, assim, na oficina. Mas teve momentos muito, muito bons. E aí eu pude ver, assim, ó, desde do menor, assim, que tinha 10 anos, até os mais velhos, assim, em torno de 30 anos, assim, que estavam na oficina, todos foram, assim, quebrados, assim, sabe? E, inclusive eu, assim, sabe? De ver a transformação dos alunos em 19 dias. Então, muitos chegaram, assim, com aquela trava, como diz a Sassona, de vergonha, tipo, eu não canto, eu não toco, eu sou ruim, eu sou isso, eu aquilo. E no final já estavam ministrando, cantando, e a gente compôs a música Hebreus 11, né? Dos Heróis da Fé. E foi algo assim, ó, incrível, porque a gente separou em grupos, assim, e a gente foi só guiados mesmo pelo Espírito, baseado na Bíblia, cantando a Bíblia, que é uma das técnicas, né, de oração da I Hope. Então, eles leem a Bíblia e cantam os versos da Bíblia. Não é nada emocional, criado da nossa própria emoção, é bíblico. E a gente separou. Quando vê um grupo veio com uma melodia linda, daí no outro dia o outro grupo fez assim versos, sabe, que foram se encaixando. Um falou uma coisa aqui, outro aqui, quando vê do nada as coisas se encaixavam. E os meninos separaram, assim, que eles estavam com mais vergonha. Eu deixei com o Robson, né, que é o outro missionário que estava na oficina. Eu falei, fica com os meninos que eles estão meio com vergonha, então deixa só eles contigo lá, alguns meninos, e faz uma dinâmica com eles, algumas coisas para eles se soltarem. E aí eu fiquei com a outra turma e outros missionários também, líderes, ficaram com outra turma no violão. Quando eles voltaram, eles vieram com um rap, assim, ó, prontinho, assim, com todas as partes dos Heróis da Fé. E daí a gente começou a cantar a parte, assim, a gente compôs um negócio que ia mostrar pra vocês, pra todo mundo. A gente começou a cantar quando veio Vem Robson. Nossa, olha aqui, isso aqui encaixa. Aí eles estavam cantando e ele começou a cantar o rap pra mim e eu olhei assim, como isso? E isso é muito guiado pelo Espírito Santo, sabe? E a música ficou linda, assim, no final. E foi algo que mostrou a identidade da escola, sabe? Então isso só prova que Deus, ele ainda tem muito mais para oferecer. Uma das coisas que o professor falou lá, o professor Selma, ele falou, né? Que Deus, ele é criador. Ele não foi criador lá em Gênesis, na criação do mundo. E agora cessou, criou tudo. Ele é criador, ele continua criando. Tem fatos científicos que provam que surgem novos seres nos mares, sabe? Então, Deus, ele continua criando. E eu imagino Deus, assim, borbulhando de coisas para criar e compartilhar com a gente. E a gente fica numa bolha, assim, tipo, só reproduzindo o que já tem, sabe? Em arte. E em arte cristã também. Então, eu penso assim, Deus quer compartilhar canções, quer compartilhar teatros novos, com mensagens novas, com pinturas novas, sabe? Artes plásticas, em todas as artes, assim, ele tá lá, tipo, eu quero compartilhar, e aí a gente fica aqui só repetindo as coisas. Isso é uma coisa que me indigna, assim, muito. E então foi isso. Então, tipo, a gente compôs de novo e foi algo, assim, transformador, assim, de chegar no final com o resultado, sabe? Algo assim, cara, isso nasceu de mim. Isso nasceu de nós. Um negócio muito, muito massa também foi que, tipo, nas duas escolas de verão, né? E a primeira, até fica aqui meu agradecimento e gratidão ao Kings Kids Ribeirão Preto, né? Acho que ela é certo. Isso. Então, o Lucas Minelli, que teve à frente, foi um cara, para mim, muito referência, onde eu aprendi muita coisa e apliquei nessa escola de verão. Então, se estiver assistindo aí, eu muito obrigado mesmo. A gente aprendeu muito com vocês e
Essa escola de verão hoje, que tivemos em janeiro, foi muito sucesso porque a gente aprendeu muito com vocês. Também agradecimento ao pastor Ricardo Minelli, né, que é nosso professor já desde o início da escola, muito amigo do meu pai e também uma referência para mim. Então a gente aprendeu muita coisa com eles, e isso tudo começou no Kings Kids, né? Que a gente teve essa parceria no passado e conseguimos aplicar várias coisas. E algo falando agora sobre a música, né? Que tipo, as duas músicas que foram compostas, tá certo, né? Sim. Foram compostas, representa muito o que cada escola foi. Sim. Porque por mais que, tipo, os conteúdos são praticamente os mesmos, as pessoas são diferentes e a escola em si é totalmente diferente também, sabe? Então, é muito massa ver o que... óbvio, a essência é um só Deus, um só Espírito, mas ele se move de diversas faces, né? Então, a gente viu... daí falando um pouquinho sobre a última, né? Que foi... o nome da música é Heróis da Fé mesmo, né? Sim. Então, que foi também o tema da escola de verão, né? E quando eu vi, assim, eu tinha que me segurar, né? Manter a postura ali de líder para não ficar chorando muito. Mas me emocionou muito porque é algo que Deus tinha já falado comigo sobre Heróis da Fé, era algo que desde quando eu me converti, realmente, assim, e descobri o coração missionário de Deus. E daí fui inventar de ler o livro Heróis da Fé e explodiu ali na minha mente, no meu coração, de querer se tornar um herói da fé. E algo até que eu falei isso na escola de verão e agora eu vou falar aqui também, que Deus, para ser um herói da fé, basta ser um homem ou uma mulher comum, mas dedicado a Deus de uma maneira incomum. Então, basta isso para se tornar um herói da fé. E a gente vai estudar a biografia de heróis da fé contemporâneos e os heróis da fé de Hebreus 11. A gente vai ver que eram pessoas que gastavam tempo em oração, gastavam tempo, sabe, nas escrituras, e é isso que a gente precisa voltar para se tornar um herói da fé e acontecer esses grandes avivamentos que aconteceram no tempo deles, pode acontecer no nosso, sabe, músicas que foram compostas e, tipo, marcaram avivamentos, pode acontecer na nossa geração, sabe, basta um posicionamento nosso, basta a gente se tornar ali, sabe, de fato, aquilo que a Bíblia nos fala para ser. Então, basta esse posicionamento, né? E daí, compartilhando um pouquinho, não saindo do foco que é a arte, mas compartilhando um pouquinho de como foi, né? Esse tema, a gente estava lá já trabalhando as inscrições e tal, vendo as inscrições, e o Espírito Santo me lembrou de Hebreus 11, a primeira vez que eu li Hebreus 11. E eu me lembro até hoje, eu estava no quarto da minha casa, lendo Hebreus 11, e meu pai estava junto com o pastor Marcão, lá na sala da minha casa, e eu lendo Hebreus 11, eu comecei, nossa, Abraão fez tudo isso e foi um herói da fé, Moisés fez tudo isso e um herói da fé, e comecei a ver as histórias assim, ó, e explodiu ali minha mente ali, e eu fui lá na sala. Pô, eu acho que é óbvio que vocês já leram Hebreus 11, mas olha isso que tá escrito aqui, olha isso. E eu fiquei, sabe, naquela vez e eu comecei a orar sobre isso. Deus levanta heróis da fé, levanta heróis da fé. E daí, lendo um pouquinho sobre John Wesley, ele fazia uma oração que é uma oração que eu me inspiro e faço hoje. Eu não vou saber falar direitinho como é que era a oração dele, mas eu me inspiro na oração dele. E é bem parecida com essa oração que eu faço hoje. Que eu oro a Deus pedindo homens e mulheres que não temem a nada, a não ser o pecado, e que estejam dispostos a viver verdadeiro evangelho, sabe? Então, homens e mulheres corajosos. E essa escola de verão, o Espírito já confirmava em mim que ele ia levantar essas pessoas, e a gente viu isso acontecendo. E a música Hebreus 11, Heróis da Fé, fala muito sobre isso, né? Então, fica aí, essa escola, que nem a gente tem falado, é uma escola que ficou marcada na história da ITMQ, na história do Rio Grande do Sul. Então, a gente fica muito feliz, sabe? E sempre quando a gente escuta ali Heróis da Fé, a música Heróis da Fé, nos faz lembrar todo o que aconteceu nesses 19 dias, porque foi 19 dias, mas pareceu uns 3 meses, sabe? Teve uns aí que me deixaram com o cabelo branco, mas foi, sabe?
é de fato uma escola assim marcante mesmo. A gente vê depois a transformação de cada um, foi muito massa. E agora, né, a minha irmãzinha, a Gabi, quero que tu fale, né, mano, como é que foi aí a dança, já é algo já que tu pratica há algum tempo, né, desde a escola, sempre foi apaixonada por isso e hoje se tornou nossa líder e referência na dança. Então conta um pouquinho pra nós, mano, como é que foi a dança também e o que que a dança representa pra ti. Já tava chorando, né? Eu até chorei. Mas a dança, se eu for falar sobre ela, sempre foi algo que eu fui apaixonada, sabe? Então, de verdade, assim, a dança, eu amo ela. Mas agora eu vejo que eu amo ela já com um amor mais maduro, sabe? Então, no começo era muito, eu gosto de dançar, vou ficar nos ensaios. Mas hoje eu já me vejo muito no lugar de alguém precisa se levantar, sabe, para ser referência na área da dança, para ser pessoas que sejam líderes na dança, que levem Jesus mesmo, sabe, na essência. E eu vejo e tenho trabalhado para ser essa pessoa, sabe? Mas é muito louco porque nesse ano foi muito diferente para mim dos outros anos. Então, em algumas escolas aí que a gente já tá envolvido, eu sempre acabei ficando com a dança, mas era aquela coisa de só passar ali e a gente aprender, e, sabe? Foi muito legal. Mas esse ano eu já fui com sangue nos olhos, falei, não, vai ser diferente. Deus tinha ministrado muitas coisas em mim diferentes sobre a dança, e eu falei, esse ano eu quero passar isso que eu tenho vivido na dança, sabe? Então, a gente teve, para começar, assim, a gente escolheu fazer uma dança de última hora, né? Eu ia passar alguma que a gente já sabia, mas daí, um mês antes, eu falei, não, a gente vai criar algo novo. E foi muito louco, porque daí eu comecei, meu Deus, eu não tenho a música, não tenho a coreografia, não tenho nada, como é que eu vou passar alguma coisa nova? E eu comecei a orar e falei, Deus, eu tenho certeza de que precisa ser algo novo. Então, me ajuda, Senhor, eu careço da sua misericórdia. E daí eu comecei a orar e a música apareceu e os passos começou a aparecer, então foi algo que fluiu, sabe? Eu vejo dessa dança, dessa edição, algo que fluiu. Não fui eu, até porque eu realmente não me considero uma pessoa coreógrafa ou que faz, né, com muita facilidade coreografias novas, mas Deus fez acontecer ali, sabe? A gente foi inspirado por ele. Então, já começou antes e a gente foi, assim, muito tipo, eu vou falar da palavra, eu vou pegar versículos que falem sobre isso e a gente vai trabalhar em cima da palavra através da dança, porque eu acredito muito numa dança que leve à salvação, sabe? Então, eu orei muito antes e orei muito com o pessoal da dança sobre a gente chegar nos evangelismos, e foi esse o maior intuito, né? Ser uma dança evangelística e que chamasse a atenção das pessoas e que elas vissem Jesus através da nossa dança. Então, a gente orava no final e falava, Deus, usa as nossas vidas. A gente usou a letra da canção para ministrar muito aos nossos corações antes da gente ir evangelizar, sabe? Então, a gente já foi pronto no sentido de que o amor de Deus não ia desistir de nós, e a música, né, era em inglês, mas ela falava sobre isso. Então, todo mundo da dança já tava com essa martelada na cabeça, tipo assim, ó, cara, o amor não desiste de nós, sabe? A gente tem que tentar um novo dia. Então, quando eles foram dançar sabendo disso, sabe? Foi com um fundamento, assim, e isso realmente refletiu nos evangelismos, sabe? Eu conversei com algumas pessoas e a dança, ela realmente chamou a atenção e ela ministrou o coração de algumas pessoas. E isso, de certa forma, Deus quer fazer, sabe? Eu vejo muito que o Senhor, ele quer usar a dança, o Senhor, ele quer usar as artes, mas precisa ter aqueles que vão se responsabilizar por isso, sabe? Que vão se levantar e falar, não, eu vou ser a referência na dança, eu vou ser referência na música, eu vou ser referência no teatro. Então, teve um dia que a gente estava no ensaio e a gente meditou todo mundo junto, da dança, né? E do teatro também. E ia ser só mais uma oração ali normal, ia ser só uma leitura normal. Me lembro desse dia. Eu falei assim, gente, vamos fazer rapidinho, porque eu preciso ensaiar com o pessoal, eu preciso pegar a dança rápido. Lembrei também. E daí chegou no final e começou a oração, e daí eu falei pra Sofia e pro João, não, vai ser rapidinho. E daí eu já falei, pessoal, você que tá sentindo esse chamado, assim, você que tá sentindo de realmente se posicionar, vem aqui no meio, a gente quer orar por você. E daí foi um pessoal no meio, a gente começou a chorar. Foi aquele chava, velho. Tá louca. E eu vejo que
é isso, sabe? Antes da gente querer fazer algo, o Senhor quer construir algo em nós no secreto, sabe? Que construir oração. Porque isso foi uma coisa que Deus ministrou muito em mim. De nada vale ter as melhores danças, as melhores músicas, as melhores coisas, mas não ter o momento no secreto chorando por isso, sabe? Para que pessoas sejam alcançadas, para que o nome do Senhor seja glorificado através das artes. Então foi algo onde a gente viveu muito isso em grupo, sabe? Tinha várias meninas ali, vários pessoal que, tipo assim, no primeiro ensaio chorou, sabe? Falou, eu não consigo, não vou conseguir, eu quero desistir. E a gente falou, não, vamos lá, que tu vai conseguir sim. Eu creio que o Senhor vai te capacitar, vamos lá, vamos continuar. E chegou no final, quando todo mundo terminou a dança, foi um momento muito lindo, assim, o pessoal vai de lembrar que a gente pulou todo mundo junto e falou, caraca, a gente chegou no final, a gente conseguiu, sabe? Então, esse momento de, tipo, oração, busca pela palavra, sabe? Deixar o Espírito Santo nos guiar e também eles desafiarem seus limites, sabe? Porque às vezes a gente acha muito, eu não vou me posicionar porque eu não sou capaz, eu nem sou tão boa assim, sabe? Mas nós precisamos ser dependentes do Senhor mesmo, porque Ele quer nos usar, né? Tanto para dança, música, teatro. Então foi um tempo assim onde Deus ele quebrou meu coração assim na área da dança, sabe? Que top, né, mano? Pra mim, a dança é sempre algo que traz muita alegria, que chama a gente. Nos práticos, a gente viu isso. A gente viu, tipo, quando começava a dança, pessoas que estavam passando paravam, opa, o que estão fazendo aqui? A dança é algo fantástico, sabe? Então, todas as artes são coisas que chamam a atenção e, graças a Deus, a gente tem o principal, daí entra o evangelho, daí entra a pregação, mas as artes faz parte da nossa vida. Pô, quem não vai na academia ouvindo uma música, quem sabe não gosta de ver uma peça de teatro representando isso, danças, isso faz parte da nossa vida e Deus quer estar nessa parte, sabe? Deus não é um Deus apenas de quando alguém tá ali com o microfone pregando, Deus quer fazer parte de tudo e eu acho que é isso que vira uma chave na cabeça de vários, que foi o que aconteceu quando eu fiz minha edição como aluno, que eu comecei a ver, cara, Deus não está só preocupado com o culto da igreja, Deus está preocupado com o que eu vou assistir, com o que eu vou olhar, com o que eu vou fazer, quando eu tô jogando, ele quer estar em todos os momentos, ele quer estar sempre presente. E vocês falando agora, eu me lembrei de algo que aconteceu lá na escola, que a gente fez uma gincana, né? E a primeira prova da gincana foi recitar versículos. E cada equipe ali era algum livro da Bíblia, né? O nome da equipe era um livro da Bíblia. E, cara, aquele dia, vocês vão lembrar, né? O pessoal que tava na escola também vai lembrar. E quem não tava, não vai lembrar, mas, né? Próximos cursos tá chegando, então se inscreve, não fica de fora, sabe? Porque é fantástico o que Deus faz nesse lugar. Mas, para vocês verem, era uma gincana de citar versículos bíblicos, recitar, né? Versículos bíblicos. E o pessoal, levou muito a sério mesmo. Eu me lembro que eu cheguei lá, pronto pra jogar um futebol, correndo, agora vai rolar um futebol. Ninguém no campo, sabe? Todo mundo nos grupinhos, lendo a Bíblia, decorando versículo. E daí a gente foi lá pra gincana, que foi à noite daí. E, cara, adolescente ali de 12, 13 anos, falando 10 versículos de cor, 7 versículos de cor, De 5. 10 anos também tinha. Sabe? Foi algo fantástico de ver, sabe? Todos falando versículos. E aquela noite era só, tipo, pra ser a gincana, pra nós, tipo, ir pontuando ali. E Deus se fez presente naquele lugar. Então, não tem sempre quando a Bíblia tá. Então, e isso a gente viu em todas as artes. Quando a Bíblia tá junto, quando a palavra de Deus tá junto, não tem, mano. Eu acho que a coisa vai pra outro nível, vai pra outra atmosfera, porque é a palavra de Deus. Às vezes eu acho que a gente se esquece disso, né? Porque a gente tá tão acostumado em ter a Bíblia em fácil acesso, assim, que a gente não dá o valor devido, que, cara, é Deus falando. E às vezes a gente mistifica muitas coisas, se piscasse a luz 3 vezes, é Deus falando. Não, mano, Deus falando é ali, ó, tá escrito, Deus falou, sabe? Esse culto racional, acho que a gente precisa voltar a entregar esse culto racional. E isso que eu queria falar para vocês agora, para a conversa ficar interessante, vamos botar a Bíblia no meio aí. Então, o que Deus tem falado com vocês através da palavra dele vocês falaram muito em se tornar referência, em se posicionar.
E eu quero saber, né, em especial, assim, o que Deus tem falado com vocês, em específico, dentro dessa esfera das artes. Ah, tava começando. Ah, que eu comece? Tá, eu vou começar então. Mas o que Deus tem ministrado muito, assim, comigo é a questão da negligência, né? Primeiramente, assim. Porque como que eu vou resplandecer a glória dele, sabe? Através dessa arte que é o teatro, sendo que eu sou negligente com aquilo que ele tá me pedindo, sabe? Mas uma das coisas também que fala muito comigo é a questão do ali de Bezalel. Bezalel, ele era um artista e ele foi construtor do tabernáculo, né? E ali na palavra fala em Êxodo 35, vai dizer, Moisés pega e vai falar para os israelitas que Deus encheu Bezalel, né, de sabedoria, habilidade e pleno conhecimento artístico. Então, olha isso, olha que Deus tão grande e vasto a gente tem, sabe? Dele próprio nos encher de um pleno conhecimento artístico. Tipo, a palavra fala exatamente essa palavra, artístico. Então, eu fico pensando, Deus colocou habilidades em nós, Deus colocou dons, talentos em nós. Como que a gente vai ser negligente com um Deus assim, sabe? Com um Deus que nos ama, que tipo assim, cuida de cada detalhe, que, sabe, tá sempre ali. E ele quer, que nem a Bá, não sei se foi a Bá falou, a Gabi, sobre a questão, tipo assim, de Deus. Agora eu esqueci o fio da palavra. Mas, tipo, Deus, ele coloca coisas em nós e como que a gente vai, tipo, olhar pra isso e falar, não, eu vou ficar aqui quieta, sabe? Não vou fazer nada. Então, essa questão me pega muito, sabe? De Bezalel ser ele o construtor do tabernáculo e Deus encher ele de pleno conhecimento artístico, sabe? Então, Deus, ele tem colocado coisas em nós, ele tem feito coisas em nós para fazer através de nós, sabe? Então, tipo, a gente tem que olhar para isso, olhar para essa esfera das artes e falar, tipo assim, como que a gente vai ficar parado diante disso, sabe? Deus, ele deseja ministrar pessoas, curar vidas, libertar outras pessoas através dessa arte. Então, como que a gente vai ficar parado, sabe, diante disso? Então, é isso. Top. Eu acho esse versículo fantástico, né? Sim. Que, encheu do Espírito Santo para algo artístico, sabe? E isso, tipo, já desde lá do Velho Testamento, né? Então, como Deus se importa e quer estar dentro das artes, né? Bah, nos diz aí o que Deus tem falado contigo aí. Só queria fazer um comentário, porque em cima de Bezalel, né? Porque Deus, ele levantou Bezalel para construir o tabernáculo. Então, quando Deus quer construir algo, digamos, para si, para a adoração dele, algo que é para ele, né? A igreja dele, o tabernáculo dele, ele não vai colocar pessoas medíocres, digamos assim, né? Não vai colocar pessoas sem conhecimento. Então, por exemplo, se ele levantou a Sossô para isso, ele vai capacitar, entendeu? Ele quer algo de excelência, então ele entrega esses dons, ele entrega essas coisas, porque ele é excelente no que ele faz. Ele é excelente em tudo, então ele quer o melhor e ele nos entrega o melhor pra gente poder oferecer o melhor. E muitas vezes a gente é medíocre nisso, né? Muito. Mas indo lá para o meu versículo, né? Que é geralmente para tantas coisas, todas as áreas, na verdade, inclusive na questão dos surdos e tudo mais, né? É Apocalipse 5:9, que fala assim: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, e língua, e povo e nação. E esse versículo fala muito, muito comigo, porque fala, né, toda tribo, língua, povo e nação. E algo que para mim foi mais assim o ponto de abrir a mente, dois momentos, né, que foi durante o período que eu estava na universidade e o período que eu estava na Ásia, porque eu vi o poder da cultura, o poder da arte na cultura. E dentro de uma universidade nós temos muitos artistas de excelência, muitos artistas. Nós temos músicos de excelência, e não só músico tipo acústico ou músico
de música popular, mas de música erudita, pianistas, violinistas, trompetistas, sabe, de excelência, dançarinos, diretores, artistas, atores de excelência sendo formados ali. E na Ásia Central eu pude ver a força da cultura numa nação, sabe? Porque lá as músicas são lindas, as danças, as cores, todas as coisas que envolvem, e a nação ela gira em torno da arte, da música. E dentro da igreja também é muito forte isso lá. Então, para mim, é algo assim que eu vejo que é muito poderoso, sabe? E se Deus falou que é toda tribo, povo, língua e nação, o que direciona, se tu vai numa tribo indígena, sabe? Uma das primeiras coisas que tu vai ver é música, instrumentos próprios e dança, sabe? Dentro da tribo. Se tu vai numa comunidade quilombola, se tu vai para a Ásia Central, vai para a Europa, vai para a África, é música, instrumento musical próprio deles, sabe? Em todas as reuniões, no almoço, sabe? Às vezes para chamar o filho, para chamar os parentes, eles cantam, eles não gritam, eles cantam e tem as próprias melodias. Então, como eu posso não olhar para isso, sabe? E falar, não, música não é importante. Não, música é só para reunião do culto. Música é só para tocar o que o fulano já compôs, sabe? Como eu posso olhar para isso e não me importar com isso? E só puxando da escola também, né, que tinha as 3 palavras, que era fé, paixão e legado. E quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito apaixonada, assim, muito, digamos assim, nessa questão de emoção, de amar, sabe? De curtir Muito isso e sanguínea. aquilo. Muito sanguínea. E... Quase hemorrágica. E isso é algo muito da minha personalidade mesmo, assim. Só que algo que Deus vem trabalhando muito comigo é a questão da fé, né? Da fé, de realmente acreditar que esse cenário artístico, musical, pode ser transformado. Eu digo agora a nível de Brasil, né? Não vamos tão longe. E a nível de Rio Grande do Sul também. Porque às vezes a gente olha, mas olha isso, olha essa música, olha isso que estão fazendo e tal. E a gente, no fundo, a gente não acredita que isso pode ser transformado. Mas Deus tem falado muito comigo de tipo, olha a tua fé, sabe? Se tu não acredita, e tu que tá aí na frente não acredita, quem vai acreditar que isso pode mudar? Então, Deus já vinha trabalhando muito isso desde o ano passado. E também o ponto que eu tô agora é do legado. Porque para te deixar um legado, precisa principalmente de tempo, de comprometimento, né? E de um amor maduro, sabe? De um pensamento maduro. E eu vi que eu não tinha nada disso, sabe? Porque eu distribuía meu tempo com muita coisa, ou deixava sempre para depois, acabava procrastinando. Eu não conseguia me comprometer de verdade com a música, sabe? Com a arte, de falar, não, cara, eu vou abraçar isso, eu vou mudar esse cenário onde eu tiver. Não sei se eu vou mudar, se Deus vai me escolher. Eu acredito que não, né? Mas se Deus vai me escolher para mudar a arte no Brasil inteiro ou no mundo, sabe? A música, a cultura musical, dentro tipo, das igrejas brasileiras, digamos assim, do pensamento, mas aonde eu tiver eu tenho que fazer algo, sabe? Algo tem que ser transformado. Então eu não tinha esse comprometimento, eu não tinha o tempo e eu não tinha esse amor maduro que vai além da paixão, sabe? A paixão ela nos move, mas o amor ele nos mantém. E aí eu comecei a ver, né, o ano passado, um dos exemplos só olhando ao redor, assim, quando Deus começou sabe quando Deus começa, sabe? Te chamar e toda hora ele bate naquela tecla e aí tu começa a ver que realmente é Deus falando. Que eu olhava, por exemplo, pro pastor Paulo César. Cara, tu olha pra ele e tu vê referência de centro de recuperação cristão, sabe? E aí tu olha pra pastora Andresa, olhando-os de perto, é criança, adolescente. Tu olha pro pastor Fernando Camargo, impacto missionário, impacto evangelístico, material de missões.
Aí eu olhei e a gente teve contato com a pastora Jane. Intercessão, tu olha pra ela, tu sabe, intercessão, ela é a cara da intercessão na nossa igreja no Brasil. Mesmo não estando em um cargo de liderança, todos eles, tu olha pra eles, tu vê essa referência. E por quê? Porque eles estão deixando um legado. Porque eles estão dedicando a vida deles por essa causa. Eles estão dedicando os dias, as noites, os tempos de oração, os recursos financeiros por essa causa. Uma das coisas que a pastora Andresa me falou uma vez é que sempre que tinha um valor, que tinha uma conferência, alguma coisa na área dela, ela nem cogitava, eu vou ir, entendeu? Porque é a minha área, é a causa que eu quero dar minha vida. E eu vi que para eu deixar um legado, eu preciso disso, sabe? Eu preciso dedicar a vida, não é uma coisa que eu vou fazer num impacto, numa escola, num ano, é a vida. E tomar essa decisão, a gente estava até conversando, né? Mas tomar essa decisão de ok, eu vou me comprometer com a música, eu vou mudar isso, sabe? Eu quero entrar nas universidades, eu quero cativar os artistas, que isso é uma das dores, sabe? Que eu tenho de ver como a faculdade de artes, em geral, de todas as artes, é um lugar muito difícil de tu se tornar ou permanecer cristã, sabe? Permanecer com os princípios. E como eu vou cativar os artistas, aqueles que foram meus amigos, meus colegas na faculdade, que eu sei que são muito bons musicistas e músicos, como eu vou cativar eles se eu não tiver uma arte de excelência para apresentar, sabe? Se eu não tiver uma música que eles vão olhar e vão falar, uau, que música, que acordes, que harmonia, que melodia, sabe? E ser atraídos pelo que mais cativa eles. E isso é algo que eu tenho pensado muito. Se eu quero conquistar, se eu quero atrair as tribos, as nações, os povos e todas as línguas, no mínimo eu tenho que saber da cultura, da música deles, entrar, sabe, ser introduzida nessa cultura musical deles, cantar nas línguas deles. Às vezes a gente não precisa saber o significado, mas a gente aprender a cantar na língua deles, sabe? Aprender a dançar na cultura deles. Um testemunho rapidinho, né? Que, bom, nosso tempo já tá estourando, a conversa tá rápida, o nosso tempo já tá estourando. Mas a gente fez uma missão no Uruguai e nossa equipe era muito boa de música. Verdade, eu lembro disso. Cara, a gente levou os instrumentos pra pagode, assim, e mesmo no Uruguai, ele era fronteira, mas, mano, todo mundo parava pra ouvir o pagode. Sabe? Todo mundo parava pra ouvir o pagode. E daí eu, como não toco nada, eu era do evangelismo ali. Entendeu? O pessoal parava, eu já ia, gosta de um pagodinho e tal, mas já abordava ali e tal. E, cara, e até é algo, né, que eu preciso melhorar e quero esse ano, até falando aqui já, me comprometer com isso, sabe? De aprender a tocar algum instrumento, sabe? Porque a música é algo que tá muito envolvido. Poderoso. Não, e também, tipo assim, vamos dar o exemplo, o futebol, que é algo que eu amo, que tá dentro também da arte e entretenimento. Cara, a música acompanha. Nós agora aqui somos todos gremistas, né? Então a gente tava na geral aí, até o Endo confirmando aí que nós tava na geral do Grêmio, tal, esses dias. Nós estávamos. Todos nós estávamos. E, cara, ali cantando as músicas, mano, a música faz muito parte do futebol também. Eu já fui eu normalmente vou na Arena do Grêmio todo ano e tal, pelo menos algum jogo eu tenho que ir. E eu já fui na Arena e não tava tendo a banda da geral. Cara, que jogo palha, mano. Sabe? Porque a banda faz parte, dá todo o gás também, sabe? Nas guerras eles usavam os tambores. Os jogadores próprios falam, sabe? Que tipo assim, mano, tem total diferença tu jogar em casa do que tu jogar fora. Porque em casa ali estão cantando, te apoiando. Fora de casa estão cantando, tipo, te amedrontando. Então, tipo, pô, olha, a música faz parte do futebol, que no nosso país é o esporte que manda, sabe? O esporte que manda no nosso país é o futebol, e a música tá muito... Então, em quase tudo a música tá, sabe? Tipo, tu vai treinar na academia, tem uma música tocando. Na loja tem uma música, no restaurante. Cara, a música faz total diferença, sabe? Então, tipo, pô, que se levante mais pessoas nessa área, né? Então, eu acho que a gente vai ter que depois fazer uma parte 2 sobre as artes, né? Mas eu queria ouvir também da Gabi aí,
que Deus tem falado contigo, Gabi, e tal. Vou falar rapidinho. Mas pra mim, eu comecei a orar muito falando, Deus, eu sei que o Senhor tá me despertando pra dança, mas eu preciso de uma palavra, sabe? Eu preciso caminhar em cima de alguma coisa, e Deus tem algumas palavras que marcam muito meu coração, mas aqui em Atos 2, no versículo 8 ao 11, eu não vou ler agora, senão vai demorar muito, mas no final fala assim, ó, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. E é o momento onde o Espírito Santo, ele desce, né? E os discípulos começam a falar em várias línguas e existem pessoas de vários lugares ali naquele lugar. E eles, meu Deus, como que a gente tá ouvindo eles falar na nossa própria língua materna? E Deus, ele sempre falava isso comigo, tipo assim, todos vão ouvir em sua língua materna, sabe? Mas depois de um tempo, eu também senti o Senhor falando comigo sobre coisas que são universal, sabe? E a dança é uma dessas coisas, sabe? A dança é algo que toca em todos os lugares. Então, a Bárbara tá falando um pouco sobre isso, né? Que onde tu vai, tem dança. Independente da dança que for, vai ter. E Deus quer encontrar, né? Deus quer encontrar essas pessoas através da dança também, sabe? Então, Deus, ele me levou muito nesse lugar de entender que a dança, eu preciso me posicionar nesse lugar, eu preciso fazer com que ela vá mais longe, sabe? Para uma dança que realmente leve salvação, sabe? Não para uma dança que não carregue nada. Então, se for resumir, assim, o que Deus tem falado comigo é sobre isso, sabe? Que eu creio que Deus tem levantado e vai levantar, né? Aqueles que vão gastar a vida pela dança e por essa arte, por essa causa, né? Para que ela chegue em todos os lugares e levando a salvação, sabe? Carregando realmente a mensagem de Jesus. Glória a Deus. Então, nós já estamos finalizando e já aproveitando, pegando o gancho da Gabi aí, eu quero que vocês três, em pouquíssimas palavras, incentivem, principalmente a Bárbara, incentivem, brincadeira, incentive o pessoal nessa arte específica, sabe? Qual a palavra de incentivo que tu deixaria pro pessoal que, tipo, ama a dança, no caso da Bá, que ama a música, no caso da Sô, que ama o teatro. Em poucas palavras, assim, o que vocês falariam para incentivar esse pessoal a permanecer e ser um cristão referência dentro dessa arte específica? Eu falei para pegar o gancho, pode ir aí, mano. Pegando o gancho, daí vai ao contrário. Eu acho que para mim, não deixe, tipo assim, ó, o teu medo de parar, sabe? Porque eu acho que todo mundo que gosta de dança e quer se mover com dança tem esse desejo de realmente, eu queria fazer alguma coisa. Mas o que trava muito nessa área é muito medo de, mas olha aquele dançarino, mas eu não sou isso, mas eu não sou aquilo. Só que é aquela coisa a gente não pode deixar o medo nos parar, sabe? Então, apaga tudo isso da tua mente, sabe? Dá um controle assim e falar, cara, eu não vou me importar com o que os outros estão falando, mas eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça através da dança, sabe? Então eu vou me posicionar. Então não deixa o medo de parar e vai fundo nisso aí. Eu queria falar assim que existem canções, melodias, harmonias, músicas que estão dentro do coração de Deus e estão prontas para te alcançar e para alcançar o mundo, sabe? Mensagens através de ti. Então, se tu tem chamado para música, para algum instrumento, faz isso com excelência. Busca isso no Senhor. Aprende o teu violão, a tua bateria, piano, trompete, violino, seja lá o que for, sabe? Com excelência e faz isso pro Senhor. Porque há beleza na música, sabe? A música sem palavras, ela já alcança os corações, ela alcança as almas. Então, não se limita ao que tu já sabe, às canções que tu já sabe. Mas busca na tua intimidade, no teu devocional, sabe? No teu tempo com Deus. Essas canções que estão no Senhor e que Ele tá pronto para te entregar. É só a gente abrir os olhos e pedir para Ele. Eu não negligencie o seu chamado, porque se Deus tem te chamado para algo maior e Ele, que nem a Bá falou, Ele deseja compartilhar aquilo que tá no coração dele, não negligencie isso, sabe? Se coloca de joelhos por essa causa, se coloque de joelhos, sabe? Coloque em oração aquilo que Ele tem falado para ti. Se tá com medo, se tá com vergonha, sabe? Coloca isso diante dele e seja sincero. O principal de tudo, seja sincero com Deus, sabe? Se tu realmente deseja isso, realmente deseja que Deus ele seja manifesto em outras vidas, manifesto em outros lugares através dessa arte. Então, coloca isso diante de Deus e seja sincero com Ele. Isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos que acompanharam até agora. Então, nós estamos finalizando o nosso primeiro podcast do ano. Queremos dar seguimento esse ano aí, bastante falando sobre as artes.
não só sobre as artes, na verdade, sobre as 7 esferas da sociedade, a arte entra uma delas. Nós vamos estar aqui falando depois sobre educação, sobre família, sobre igreja, sobre governo, sobre economia, sabe? Sobre mídia e comunicação. Vamos também estar falando sobre povos não alcançados. Nós estamos com missionários se despertando para povos indígenas, povos quilombolas e vários outros. Então, esteja nos acompanhando aí nas nossas redes sociais. Nós vamos estar esse ano aí bem ativo aí. Deus abençoe cada um. Muito obrigado pela atenção. E é isso, pessoal. Deus abençoe.